Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos fazer a adubação para a cultura do morango, uma das culturas que mais foi pedido aqui no nosso canal, que as pessoas mais colocaram. Eu quero saber como é que eu faço a adubação do morango para grandes produtividades, né? Como que eu devo dividir, como que eu devo parcelar, qual a quantidade que eu preciso de nitrogênio, de fósforo, de potássio. Eu vou responder tudo isso agora. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de qualquer adubação é saber quanto que eu quero produzir. Ah, pessoal, eu já sei disso, que ótimo que você já sabe, mas é a primeira coisa que eu preciso saber quanto que eu quero produzir. Eu estou fazendo aqui agora, eu vou fazer uma recomendação de adubação, uma necessidade de adubação para uma produção de 50 até 80 toneladas por hectare. Então, porque o morango é diferente de outras culturas que a gente pode crivar uma quantidade bem mais exata, em outras culturas. O morango ele tem um pouco aí essa variação, mas minha produção ela vai variar de 50 a 80 toneladas, fazendo da forma como que eu vou explicar aqui agora, de forma correta, seguindo aí o passo a passo. Tudo bem, então eu já sei quanto que eu quero produzir, eu preciso ir para a minha próxima etapa, que é fazer a correção do solo. Aqui vai um detalhe muito importante, tá? O morango é uma cultura que ela exige CTC mais alto, ela exige uma saturação por base mais alta. Para que você possa ter uma noção, a minha saturação por base ideal para a cultura do morango é de 80%, é superior a praticamente quase todas as culturas perenes. Então eu preciso fazer uma correção do solo muito bem feita, uma calagem muito bem feita. Por isso que é importante que você domine aí a técnica de calagem correta e olhe lá se você não vai precisar também de fazer uma gessagem, dependendo das condições do solo, que nós já vimos aqui anteriormente como é que faz. Ok? Fiz então a minha correção do solo, eu vou partir então para a minha programação de adubação. Lembrando que a gente vai fazer aqui um espaçamento para a cultura do morango de 0,25 por 0,25. Esse é o espaçamento utilizado por indústrias, ok? Se for um morango para mesa mesmo, as pessoas até abrem um pouco mais, adensam um pouco menos e faz aí de 0,3 por 0,3, mas é uma variação que ela é aceitável, tudo bem? Então eu já fiz a correção do solo, já decidi como que vai ser o plantio, agora eu faço a minha primeira adubação, que é a adubação orgânica. Tá? Para que eu consiga manter essa saturação por base, o nível ideal e o parcelamento seja muito bem proveitoso, eu preciso manter um nível de matéria orgânica relativamente favorável para o meu solo e para a minha cultura, Então eu vou fazer o seguinte, você pode utilizar tanto esterco de gado quanto esterco de frango. 30 dias antes do plantio você vai utilizar aí cerca de 30 toneladas por hectare de esterco de gado. Se você não quiser utilizar esterco de gado e quiser estar utilizando aí o esterco de galinha, por exemplo, ou uma cama de frango, você pode estar utilizando aí 6 toneladas por hectare, que vai estar suprindo a necessidade. Necessidades maiores de fertilizantes orgânicos, como esterco de gado, em solos arenosos é mais comum. Se o solo é muito arenoso, aumenta um pouquinho, aumenta uns 10% desse valor do seu adubo orgânico, principalmente se você for fazer com esterco de gado. Tudo bem, já sei a quantidade que eu preciso de adubo orgânico, agora eu vou para a minha necessidade da minha cultura. Eu coloquei aqui a necessidade para a cultura do morango, desde que a análise de solo, o seu teor esteja médio, tanto para fósforo quanto para potássio. Lembrando que a gente já sabe também como é que faz para poder saber o nitrogênio no solo, Se você não viu ainda, nós temos aqui uma aula, busca lá na nossa série NPK, que tem lá mostrando como é que a gente calcula a quantidade de nitrogênio. Mas enfim, vamos partir do princípio que está tudo médio, está tranquilo, ainda não está muito alto nem muito baixo. Se isso daqui, se o valor de fósforo e de potássio estiver baixo, nós vamos ter que aumentar um pouquinho esse valor. Nós temos técnicas aí corretas de como fazer isso. Mas vamos partir do princípio que meu fósforo está médio, meu potássio está médio, a quantidade de matéria orgânica agora já está bem favorável, porque eu já fiz uma adubação orgânica anterior, então eu já cedi um pouco mais de nitrogênio. Vamos lá então, a necessidade é de 220 kg de nitrogênio por hectare, 300 kg de fósforo por hectare e 250 kg de potássio por hectare. Essa é a minha necessidade. Partindo dessa necessidade, eu vou então escolher qual fertilizante que eu vou estar utilizando. Então aqui você pode utilizar diversos fertilizantes minerais diferentes. Você pode até fazer uma divisão aí, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Colocar um pouco de adubo mineral simples e um pouco de formulado. Eu vou explicar como fazer isso a partir de agora, tudo bem? Mas você já pode escolher, não, eu quero utilizar aqui uma ureia, um nitrato de amônio, um sulfato, um super simples, enfim. Você escolhe o fertilizante que você vai querer utilizar, faz o cálculo de acordo com essa necessidade. Fez o cálculo,
guarda aí esse valor que agora nós vamos pegar esse valor e dividir ele em aplicações mensais, tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar então a nossa adubação química. Para a nossa adubação química, 15 dias antes do plantio, a gente vai fazer a primeira adubação química. Essa primeira adubação química, você vai utilizar 16% do nitrogênio, 100% do fósforo, ou seja, todo aquele fósforo você vai aplicar de uma vez, e 70% do potássio, tudo bem? Então essa é a minha adubação de plantio, que vai ser feito 15 dias antes. Lembra que 15 dias antes dessa adubação de plantio, você vai ter feito a de adubação orgânica, tudo bem? Então eu fiz. Agora aqui vai um detalhe. Te aconselho, para o potássio, utilizar o sulfato de potássio nessa adubação, para que você vai ceder um pouco mais de enxofre ali na adubação de plantio. Então, uma dica, né, que a gente tem alguns experimentos que funcionam muito bem com essa adubação feita com sulfato de potássio. Ok, fiz a minha adubação de plantio, agora eu vou dividir em 6 aplicações mensais. O que isso significa? Ou seja, a cada mês eu vou fazer uma aplicação aí diferente, né, de nitrogênio e de potássio, porque o fósforo eu já apliquei todo de uma vez. Agora, quando você fizer essa adubação de plantio, antes de iniciar a primeira adubação de cobertura, o que você vai fazer? Você pode aplicar também, e é uma dica que a gente dá, né, para poder favorecer aí o crescimento. Você vai utilizar aí 5 gramas por litro de ureia e fazer a aplicação foliar. Vai fazer 4 aplicações uma vez por semana. Isso daqui logo depois que você fez o plantio. Fez o plantio, você faz 5 aplicações, 4 aplicações, uma por semana, utilizando 5 gramas por litro de ureia. Isso é mais uma dica que a gente está te dando aqui para que você possa aí ter favorecer a sua produção ainda mais, logo depois que fez a germinação ou dependendo da forma com que você fez o plantio. Tudo bem? Então nós vamos lá. A gente vai fazer então a primeira aplicação um mês depois, né? Um mês depois do plantio, a gente vai fazer a nossa primeira aplicação de cobertura, que vai ser com 14% do nitrogênio. Outro mês, no mês seguinte, 14%, e assim sucessivamente, ou seja, eu vou fazer uma aplicação por mês utilizando 14% do nitrogênio. Se você fizer essa soma aqui, você vai ver que no final nós temos aí 100% aplicado. E do potássio nós vamos fazer com 5% do potássio, uma vez por mês. Na mesma época que você for aplicar o nitrogênio, você aplica também o potássio, utilizando 5%. E aqui vai aquela divisão que eu falei. Você pode utilizar o mesmo fertilizante que você utilizou aqui, sem problema. Como agora você não vai utilizar mais o fósforo a partir da primeira adubação de cobertura, né? O que você pode estar fazendo? Você pode estar utilizando um formulado. Você pode formular aqui utilizando com 14,05, né? Que vai ser 14% de nitrogênio, 0% de fósforo e 5% de potássio. Isso se você quiser. Se você quiser fazer com adubo mineral simples, pode também, tá? Outra dica muito importante para você, produtor de morango, e para você técnico, engenheiro agrônomo, que vai dar assistência em morango. É comum acontecer lá no florescimento dos frutos ficarem um pouco deformados. Como que eu resolvo isso? Vamos te explicar agora, vou te dar uma dica muito importante, um teste que tem dado muito certo. Chegou no florescimento, os frutos começaram a ficar um pouco deformados, você faz aí uma aplicação por semana de ácido bórico via foliar. Você pode utilizar 1,5 gramas por litro, né, de ácido bórico. Você vai fazer 3 aplicações, uma por semana, que vai estar resolvendo aí toda essa questão dos frutos deformados. Mais uma dica muito importante. Tudo bem? Agora, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse valor aqui agora, a sua necessidade, encaixar ela, achar o fertilizante que você quer utilizar e dividir nessa tabela, pronto para poder recomendar aí para o produtor. Ou se você é o produtor e está querendo planejar aí uma adubação de morango, pode fazer sem medo nenhum, que essa daqui é uma das melhores formas de se fazer adubação para a cultura do morango. Lembra de olhar a sua análise de solo, como que está, a sua saturação por base, como você vai fazer a calagem. Mas enfim, essa divisão aqui, esse parcelamento é essencial para você ter altas produções. E se você quer que a gente faça alguma outra cultura diferente, pode colocar aqui embaixo nos comentários, né, que a gente vai estar organizando. É lógico que a gente normalmente faz uma cultura por semana, não tem como estar colocando mais de uma, né? Então tem um pouco de paciência, verifica se a gente já não fez ela anteriormente. E se você quer se especializar nessa área, você quer se tornar aí um especialista em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, você precisa conhecer o nosso curso, o CEPRAC, que hoje já é o principal curso de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil. É um curso 100% online, tem certificado, tem suporte 24 horas para você tirar todas as suas dúvidas comigo. Todos os dias
eu tiro todas as dúvidas. Embaixo de cada videoaula tem lá uma comunidade, onde você pode interagir com os outros estudantes, colocar suas dúvidas e eu respondo todos os dias essas dúvidas. Se você quer conhecer mais sobre o nosso curso, aqui embaixo tem um link com todas as informações. Tudo bem? Então espero que você tenha gostado desse vídeo e coloca aqui embaixo aí as suas dúvidas, qual cultura você quer que faça, se tem algum assunto interessante que você quer que a gente vá abordar aqui nos próximos vídeos. Tudo bem? Então te espero lá no próximo vídeo.